Bom dia, galera, tudo bem? Vamos começar mais um vídeo de leitura bíblica, de comentar o que a gente tem lido. Primeiramente, vamos agradecer o nosso Pai pelo que Ele tem nos proporcionado. Querido Deus, amado Pai, te agradecemos por este momento que o Senhor nos proporciona, Pai. Pedimos que o Senhor venha aumentar o nosso desejo de te conhecer através da leitura da Sua Palavra, Pai. Te agradecemos por esse dia maravilhoso, Pai, te agradecemos pela nossa saúde, te agradecemos pela nossa família, Pai. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, Pai, tudo que o Senhor tem nos revelado. E nós te pedimos que o Senhor venha aumentar o nosso entendimento agora, Pai, aumentar a nossa compreensão da Sua Palavra. Que nosso coração venha se abrir, Pai, para as revelações que o Senhor preparou para hoje. E que nós venhamos, Pai, a querer desejar mais te conhecer, Pai, através da leitura e através de tudo que o Senhor tem nos passado, Pai. Te agradecemos porque o Senhor preparou tudo e nós confiamos em Ti, Pai. Nós confiamos em Ti porque sabemos que o Senhor é um Pai amoroso que cuida de nós, Pai. Nós confiamos em Ti porque sabemos que o Senhor sabe o que é o melhor para nós, Pai. Nós confiamos em Ti porque sabemos que através da Sua sabedoria, Pai, o Senhor nos ensina. E nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem nos proporcionado tudo o que nós precisamos, Pai. É o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Então, galera, na nossa última live nós tivemos um... Bom dia, Dona Jéssica. Na nossa última live a gente teve um comentário de Gênesis a 1:17. E agora o que vai acontecer? A gente vai comentar um pouquinho a leitura da semana. Vou mostrar para vocês a minha Bíblia. Será que eu fiz bastante anotação? Então nós vamos comentar hoje de Gênesis 18 até a leitura de hoje, que seria Gênesis 40. Então a gente começa lá em Gênesis 18, que... Logo no versículo 3, o que acontece? Abraão, ele reconhece, será que eu anotei muita coisa, Jéssica? Acho que eu anotei. Abraão, ele reconhece Deus e seus anjos, porque Deus desceu à terra, né, para investigar o que estava acontecendo em Sodoma e Gomorra. Só que, olha só que bonito, Deus, ele quis conversar com Abraão antes de acontecer. E conforme a gente for comentando, a gente vai entrando na história e a gente vai saber um pouquinho mais, né? Nós não temos detalhes da amizade ou do relacionamento entre Deus e Abraão, mas no versículo 19 de Gênesis 18, Deus fala que conhece Abraão. Então, se ele conhece, é porque eles tinham um relacionamento íntimo, né? E no versículo 25 do capítulo 18, Abraão demonstra também que conhece a Deus, pois fala de coisas que só quem conhece a Deus pode falar. Então eu vou deixar um clima assim de curiosidade para que você queira ir lá, né? Bom dia, Roberto, tudo bem? Eu vou deixar um clima assim de curiosidade para que você tenha vontade de ir lá e ler o que Abraão falou com Deus e o que Deus falou com Abraão, né? E aí lá no versículo 16, a gente vê que os anjos que estavam com Deus, eles salvaram Ló e sua família. E o mais interessante na leitura, olha só o que diz lá no versículo 16, que eles pegaram eles pelas mãos para salvarem. Olha só que interessante. E aí nos versículos de 19 a 31, a gente vê a consequência da contaminação pelo pecado, né? E a gente sabe que com Deus não tem território neutro. Ou nós estamos o servindo, o amando e obedecendo, ou não, né? E o que aconteceu? A terra foi tão contaminada pelo que aquelas pessoas faziam, né? Que dessa descendência dessas pessoas, não só a terra foi contaminada, como as pessoas também. Deus salva Ló e sua família, porém a gente sabe o que acontece depois, né? As filhas, para não ficarem sem descendência, acabam se deitando com o pai, e a gente conhece o resultado da história, né? Daí nasce uma geração, uma descendência que foi contaminada
pela intenção do coração das filhas, né? Que tiveram essa atitude de se deitar com o pai. E a gente sabe na Bíblia que dessa união nasce o quê? Nasce o povo moabita e o povo amonita. E se a gente for pesquisar um pouquinho, atualmente seria a região onde fica a Jordânia. Então a gente vê por isso, né, que esses conflitos que acontecem no Oriente Médio, eles perduram até hoje, né? E aí disseram aqui que puxou eles pelas mãos porque eles não queriam sair. Pode ser também, mas eu, como sou um cara esperançoso e amo o que está escrito na Bíblia, eu penso também que pode ser por causa do cuidado que Deus tinha com Abraão e com a família dele. Porque quando Deus fez uma aliança com Abraão, não era só com ele, era com toda a família dele, né? Mas pode ser também porque eles não queriam sair, né? E aí a gente viu que de uma união que não agradava a Deus, saíram dois povos que no futuro vieram a conflitar com o povo de Deus, né? E aí agora a gente parte lá pro capítulo 20. E o que acontece? Abraão continua a sua peregrinação e ele chega numa terra e ele fica com medo de falar que a esposa dele era a esposa dele. Aí ele mente e fala que a esposa é irmã. Mas a gente para pensar e fala, pô, mas Abraão estava mentindo? Olha só que coisa incomum. Porém, isso serve para mostrar que na Bíblia tem exemplos de pessoas assim como nós, com seus defeitos. Mas mesmo no meio de uma mentira, Deus usa essa situação para se revelar para um Deus que não conhecia ele, que era Abimeleque, né? E depois disso, Deus ainda faz com que Abraão ore pelo rei Abimeleque. Então, Deus usou essa situação de engano, de mentira, para se revelar para um rei que não conhecia e usou o mentiroso Abraão para orar por ele. Então, às vezes a gente não entende essas situações que passam pela nossa vida, mas Deus usa todas essas situações para se revelar ou para nós ou para alguém, né? Agora a gente passa lá pro capítulo 21, versículo 12, e o que eu anotei aqui? Que às vezes as nossas decisões familiares complicam tudo, porém em Deus... Fala, Lucas, beleza? Porém, em Deus sempre há um caminho para colocar as coisas nos eixos. E mesmo que essa direção que Deus dá possa parecer estranha, Deus não deixa nenhuma das partes desamparada. Vamos lá no capítulo 21, versículo 12. Foi quando Abraão teve um filho com a sua serva e... isso aí acabou gerando um problema para a família e ele acabou tendo que expulsar o filho. Ele não expulsou, ele mandou o filho viver em outro lugar. Deve ter dado algumas condições para esse filho sobreviver, mas olha só, para que Deus pudesse organizar a situação da família, alguém teve que sair, né? Mas mesmo Ismael saindo, ele não ficou desamparado. Deus cuidou dele também e a promessa de Deus também se estendeu para Ismael, mas não como se estendeu para Isaac, a gente vai ler mais para frente. E aí agora no capítulo 21, versículos 21 a 28, conta um pouquinho mais da história de Abimeleque com Abraão. E mesmo Abimeleque tendo sido enganado por Abraão, ele reconhece que Deus estava com Abraão em tudo que ele fazia. E Abimeleque decide fazer uma aliança com Abraão. Ele só pediu que não fosse enganado de novo. Isso prova que quando Deus está em primeiro lugar em nossas vidas, qualquer relacionamento nosso pode ser restaurado. Então, lembra que Abraão mentiu para Abimeleque falando que a sua esposa era sua irmã, né? Isso gerou uma consequência também. Mas depois Deus pede... Bom dia, Raíssa, tudo bem? Acabou de entrar aqui. Então, Deus pede para que Abraão ore, né? Deus fala para Abimeleque que Abraão ia orar por ele. E aí Deus se revela a Abimeleque numa visão. E aí depois Abimeleque, percebendo
que Deus estava com Abraão, ele quis fazer uma aliança com Abraão. Então olha só, Deus tinha uma aliança com Abraão. Abraão buscou cumprir, né, os requisitos dessa aliança. E o que aconteceu? Uma outra pessoa viu essa aliança de Abraão com Deus e quis fazer uma aliança. Isso vai ser também na nossa vida, né? Nós estamos estudando um pouco sobre aliança, as alianças de Deus com o seu povo, e isso vai acontecer na nossa vida. Nós vamos buscar estar aliançados com Deus e com os nossos irmãos. E as pessoas vão ver isso. E vendo isso, elas vão querer se aliançar com nós também, né? Agora a gente vai dar uma caminhada, a gente pula para o capítulo 22, dos versículos 1 ao 12, a gente tem o sacrifício de Isaac, quando Deus pede para Abraão o seu único filho. O seu único filho não, o seu filho da promessa. E às vezes a ordem que Deus nos dá pode ser totalmente diferente da ordem que Ele já nos deu anteriormente. Isso pode ser Deus testando o nosso coração. Por isso a gente precisa saber discernir o que Deus está falando e estar muito atento à voz dele, né? O que isso quer dizer? Deus informou para Abraão que ia dar um filho, e esse filho seria a postergação da aliança dele, ia ser a continuidade da aliança. E de repente Deus fala: agora você me entrega esse filho. Abraão, como era obediente, ele foi e entregar. Só que no meio disso, Deus intervém e fala: não me entrega mais. Então, você vê, primeiro Deus deu uma ordem e depois ele deu uma ordem totalmente contrária. Imagina se Abraão fosse uma pessoa cética e depois da primeira ordem não quisesse mais ouvir a Deus, falou: Deus já falou comigo, eu vou obedecer e ponto final. Então, às vezes Deus nos testa assim também. Ele nos dá uma direção e depois ele pode apontar um outro caminho. E a gente precisa ter discernimento para saber qual é este caminho que Deus está apontando, porque ele pode estar apontando para uma direção diferente. Então a gente tem um caminho a seguir na nossa vida, a gente sabe que é Deus nos encaminhando. Porém, pode ter uma alteração de trajeto. E a gente precisa ficar muito atento. Lá no versículo 15 do capítulo 22, para manter uma promessa e dar um sinal, Deus jura por si mesmo para mostrar que vai cumprir o que disse. Vamos lá no versículo 15, capítulo 22. Vou ler aqui rapidinho. Do céu, o mensageiro de Yahvé chamou Abraão mais uma vez e disse: juro por mim mesmo. Então olha só, para Deus cumprir a promessa que ele tinha feito para Abraão, ele ainda reforçou e falou que jurava por ele mesmo. Então não tem nada acima de Deus para que ele possa jurar, então ele jura por ele mesmo, só para mostrar para Abraão que ele ia continuar firme na sua promessa e ia cumpri-la. Lá no versículo 23, quem assistiu a última live, vamos ver se atentou. Falei para ficar de olho nas genealogias e, como a Stephanie falou, né, para os créditos de personagens secundários. Aqui a gente tem um relato de um nome que não nos chama tanto a atenção. No versículo 23, no 21, no 22 e no 23, vai contando da descendência dos filhos de Abraão, e dos filhos dos seus filhos, e dos filhos dos seus filhos. E aí o que acontece? Aqui aparece um que chama Batuel. Quem é Batuel? Bom dia, Fernando, tudo bem? Esse é um colega meu de trabalho, acabou entrando aqui. Que esse vídeo, Fernando, te abençoe e te dê desejo de ler mais a palavra de Deus. A gente vê aqui o nome do pai de Rebeca. Olha que interessante, se a gente não prestar atenção, a gente passa direto nessa leitura. Agora a gente pula lá para o capítulo 23, versículo 1. Começa a falar de Sara, não, conta da morte dela. O que aconteceu? Aqui é a única mulher na Bíblia que foi registrada a idade dela quando ela morreu, para demonstrar a importância que ela tem para nós. Por isso que ficou registrado na Bíblia.
E vou fazer um registro aqui, quando eu me batizei em outubro de 2013, logo depois, na primeira semana depois do batismo, eu já fui para a escola bíblica, porque eu tinha um desejo muito grande de aprender. E esse capítulo 23 foi a primeira vez que eu li um capítulo na escola bíblica, lá em 2013. Isso ficou marcado para mim. Agora a gente pula rapidinho lá para o capítulo 24. E aí eu fiz uma anotação assim, ó. Abraão sabe que, por causa da promessa, seu filho não podia casar errado. Então, para dar continuidade na promessa, Abraão sabia que eles teriam que seguir algumas regras, né? E para que Abraão não escolhesse errado, ele pede para que Deus escolha uma esposa para o seu filho Isaque. Então, olha que interessante. E lá, no versículo 12, Abraão manda o seu servo para ir procurar uma esposa para o seu filho, lá no meio dos seus parentes. E o servo de Abraão, ele ora conforme o pedido de Abraão, para reafirmar, né, que Deus escolhesse uma esposa para Isaque e não fosse as pessoas escolhendo, que não fosse nem Abraão, nem o servo deles, mas que Deus escolhesse. E aí lá no versículo 28 do capítulo 24, por que Labão, quando soube que o servo de Abraão estava vindo, por que ele correu na frente do pai para fazer o acordo do casamento? Por que ele correu para receber o servo de Abraão? Isso mostra que essa família aí também não era 100% funcional. E lá para frente a gente vai ver as consequências disso aí. Agora a gente pula para o versículo 50 do capítulo 24. Que aí o que a gente entende aqui? Que nós não podemos alterar em nada o plano de Deus. Labão e Batuel era o pai de Rebeca e Labão era o seu irmão. A hora que eles perceberam o que estava acontecendo, eles disseram assim, ó: isso vem de Yahvé, e nós não podemos dizer nem sim e nem não. Então nós não alteramos em nada o plano de Deus. Eles perceberam que era Deus que estava na frente, então eles não decidiram sobre esse acordo de Rebeca casar com Isaac, eles deixaram que ela decidisse. Porém, um pouquinho mais para frente, no versículo 55, eles não queriam deixar o servo de Abraão ir. Então eles tentaram reter ele um pouquinho. Agora a gente pula para o capítulo 25. A gente vai lá no versículo 6. Como Abraão tinha aprendido a lição com Ismael, ele não quis cometer o mesmo erro e mandou os filhos irem viver longe de Isaque. Ele pegou toda a sua família, né? Ele pegou toda a sua família e separou os filhos que eram das concubinas dele, porque depois que Sara morreu ele casou novamente e teve outros filhos. Para não gerar muita briga entre a família, ele pegou, separou seus bens, né? Ele deu a parte da herança para Isaque, mas ele não deixou nenhum filho dele desamparado. Então ele deixou um pouco da herança dele para esses filhos também, das concubinas que ele casou depois que Sara morreu. E aí lá no versículo 28 do capítulo 25, a gente vê que até na Bíblia a gente tem um relato de uma mãe que tem mais afinidade por um filho. Então, aqui um recado sincero para as mães, né? Mães, sejam sinceras com seus filhos. Peça direção a Deus, que Ele ensinará como você cuidar dos seus filhos sem causar discórdia. Porque não tem erro você ter mais afinidade com um filho do que com outro. Porque você não vai conviver sempre igual com filhos diferentes. Você pode passar mais tempo com um, menos com o outro, e etc. Isso não está errado, mas a gente tem que deixar bem claro que a gente não faz distinção, né? Então, peça a Deus que oriente como você vai criar os seus filhos, como você vai educá-los, para que isso não venha a causar um problema futuro. E mais para frente a gente vai ler mais uma história que isso acabou gerando um problema. Agora nós vamos lá para o capítulo 26, versículo 3. Deus reafirma
a sua aliança com Isaac e fala quais são as obrigações de Isaac. Então Deus fez a sua aliança com Abraão, ele reafirmou essa aliança e agora ele passa a reafirmar com Isaac. Lá no versículo 7, o que Isaac acaba fazendo? Como ele está peregrinando igual ao pai, ele chega numa terra e ele faz a mesma coisa que o pai fez. Em vez de contar para as pessoas dessa terra que a sua esposa era sua esposa, ele falou que era irmã dele também, né? Por que será? Será que é porque ele tinha medo? Agora a gente vai para o versículo 13 do capítulo 26. E aqui o que a gente lê? A gente lê assim, ó: o homem ficou grande e continuou sendo engrandecido até ficar muito grande. Então Isaac já começou a colher os frutos da aliança com Deus. Não somos nós que alcançamos algum certo reconhecimento ou uma certa posição na nossa vida. Tem sim o nosso papel, a gente se esforça, mas isso provém de Deus. É o que nós temos que ter sempre em mente. O nosso crescimento vem de Deus. Nós cumprimos a nossa parte, sim. A gente precisa se esforçar, a gente precisa se dedicar, se preparar, mas isso é um fruto de uma aliança que Deus fez conosco. Ele prometeu que não nos abandonaria, não nos desampararia. Bom dia, Fabiana, tudo bem? A gente está lendo aqui e já estamos lá no capítulo 26. Agora a gente vai comentar os versículos 19 a 25. Deus disse que estaria com Isaac, por isso ele foi cavando poços até que encontrasse um que não gerasse brigas. Nessa história aqui, Isaac continua sua peregrinação e começa a ter alguns certos conflitos com os povos daquela região. Porque ele cavava um poço e tinha água. E aí a turma da região ia e brigava com ele. E aí ele deixava aquele poço com eles, ia mais para frente, cavava mais um poço. E desse poço também saía água. E o povo da região implicava com ele. Falando em água, deixa eu tomar um golinho aqui. E aí, o que Isaac percebeu nisso daí? Olha, eu vou ir cavando o poço até eu chegar num lugar que não tenha mais conflito. E aí eu vou saber que esse é o lugar que Deus quer que eu fique. Mas ele não se poupou do trabalho e nem se poupou dos esforços. Agora vamos continuar caminhando e a gente vai lá para o versículo 31 do capítulo 26. Quando as pessoas virem que você tem uma aliança com Deus, ou melhor, Deus tem uma aliança com você, eles vão querer se aliançar com você também. Assim como Abimeleque quis fazer uma aliança com Deus, aqui no versículo 31, a gente vê que com Isaac aconteceu a mesma coisa. O povo que estava naquela região que Isaac estava peregrinando, eles viram que Isaac era bem sucedido porque Deus tinha uma aliança com ele. E aí eles também quiseram fazer uma aliança, e está escrito assim aqui, ó: levantaram-se de madrugada e fizeram um juramento como irmãos. Então, mesmo com todos os conflitos que eles tiveram, eles perceberam quem estava guiando Isaac e decidiram fazer um juramento como irmãos. E aí Isaac dispensou eles em paz e cada um foi viver no seu lugar e não tinham mais conflitos. E a gente vai agora chegar no finalzinho do capítulo 26, lá nos versículos 34 e 35, a gente vê uma coisa que é comum para nós aqui, que são desentendimentos familiares, entendeu? Então isso é normal acontecer, porque no versículo 35 fala que o filho de Rebeca e Jacó, deixa eu ler aqui, né? Que o filho de Rebeca e Jacó, que Esaú, quando ele completou 40 anos, ele escolheu as próprias esposas. E aqui no 35 fala que elas foram uma amargura de espírito para Isaac e Rebeca. Então, alguns desentendimentos que nós temos em família, algumas amarguras que nós sentimos, aqui tem um relato de uma família que passou por isso. Então Deus não vai nos poupar disso,
mas ele vai nos ensinar como superar isso daí. Agora a gente pula lá para o capítulo 27, versículo 4. As suas qualidades conquistam as pessoas. E aqui está escrito que Isaac ele pede para o filho cozinhar uma comida para ele. Então olha só, assim como Rebeca tinha mais afinidade com Jacó, Isaac tinha mais afinidade com Esaú. E esse relacionamento, você vê como desenvolveu. Tem a parte que pode ser negativa, de uma afinidade maior com o filho, se você não tiver a direção de Deus, sim. Mas também tem as partes positivas. Você desenvolve um relacionamento de intimidade com seus filhos. E Isaac gostava que o filho preparasse uma refeição para ele. Lá no versículo 11 do 27, a gente percebe que Jacó deveria ter se posicionado. Mas ele fez como Adão e como Rebeca, e também fez como os judeus fizeram quando Jesus foi crucificado. Ele devia ter se posicionado, mas ele deixou que a situação prosseguisse sozinha e não fez nenhuma intervenção. Né? Agora no versículo 20 do capítulo 27, olha só o que acontece. Jacó, assim como seu pai Abraão, seu avô Abraão e seu pai Isaac, Jacó também mentiu. E aí o que acontece? Mentir em nome de Deus traz consequências sérias. Jacó provavelmente sabia da promessa de Deus com sua vida, e as nossas atitudes não alteram o que Deus planejou ou decretou. Mas futuramente Jacó sofreria consequências amargas por causa da sua conduta. E ele fala assim, ele mente e fala que foi Deus que tinha colocado a comida que ele fez, porque o que aconteceu? Jacó gostava da comida de Esaú e ele pediu para que Esaú fizesse um prato de comida para ele. E aí Esaú saiu para caçar. A mãe, vendo isso, percebeu que o pai ia entregar a bênção, ia passar a aliança adiante. Ela tramou um plano para que Jacó recebesse a bênção no lugar de Esaú. Só que a bênção era para Esaú, porque ele era o filho mais velho. Só que a Rebeca quis alterar isso. Então ela fez com que Jacó se passasse por Esaú e enganar o pai. E ela preparou a comida, que ela também sabia como agradar o marido. Ela preparou a comida e deu para Jacó, servindo o lugar de Esaú. Né? E aí Isaac estranha e fala para ele: como que você conseguiu caçar tão rápido? E olha que Jacó responde: foi Deus que colocou essa caça na minha frente. Então olha só. Bom dia, Fabiana, tudo bem? Mais uma colega de trabalho aqui olhando. Seja muito bem-vinda e que essa live aqui que vai ficar gravada, que abençoe a sua vida e que coloque no seu coração também o desejo de conhecer mais a Deus. Então, olha o que Jacó fez. Ele mentiu e falou que foi Deus que tinha colocado a caça na frente dele. Então isso gera consequências lá na frente. E agora no versículo 36 do capítulo 27, Jacó infelizmente ficou marcado pelo engano para seu irmão. Dar testemunho sobre o problema familiar que vivi. O que eu notei aqui? Jacó enganou o irmão e o irmão perdeu a bênção e o pai falou: não tenho mais bênção porque eu já entreguei. Isso gerou uma ferida enorme em Esaú. E fala que ele odiou o irmão e quis matá-lo. Até minha esposa está assistindo hoje, olha que bonito. E Esaú prometeu para si mesmo que ele não ia descansar enquanto ele não matasse Esaú. E eu tive um problema familiar assim que gerou grandes amarguras na minha família. Né? O que aconteceu não tem necessidade de contar porque não tem contexto. E pode ser que vocês nem sequer entendam. Mas por um desentendimento familiar, o que aconteceu? Eu me ofendi, me senti ofendido, me senti vítima e por causa disso eu rompi o meu relacionamento com a minha irmã do meio. E a gente ficou anos sem se falar, morando na mesma casa. Isso é inaceitável.
quanto de dor isso causou para o meu pai, para minha mãe, para minha irmã, entendeu? Para mim também. E mesmo sendo marcado por isso, o que Deus nos proporcionou? Uma restauração, porque a aliança que Deus tem é tanto comigo, quanto com a minha irmã, quanto com meu pai, quanto com a minha mãe, né? A aliança de Deus é comigo e com a minha família. Então, mesmo que tenha acontecido tudo isso, Deus nos permitiu nos reconciliarmos e hoje a gente vive uma vida plena. Porque sempre que a gente se encontra, não há mais esse peso sobre nós, não há mais essa dor, entendeu? Então, isso aconteceu na Bíblia e aconteceu comigo também e provavelmente acontece com muitos que estão ouvindo aqui ou que vão ouvir. Então, busque em Deus a direção para que você se reconcilie com a sua família. Não é fácil superar essas dificuldades. Às vezes parece que a dor é maior que tudo, que a mágoa, que a amargura. Mas Deus tem uma posição de prazer para nós com a nossa família. Deus tem uma posição para que nós vivamos em harmonia. Porque assim como o desejo dele, desde o início, é se reconciliar conosco, através da nova aliança, Deus se reconciliou com todos, Ele quer que nós nos reconciliemos também. Esse é um dos nossos ministérios aqui nessa terra, de reconciliação. Então, que esse breve testemunho te ajude, caso você tenha alguma necessidade de se reconciliar com a sua família. Agora a gente vai lá para o capítulo 28, versículo 4. A bênção de Abraão passa a ser um sinal para o povo. Todos começam a ver que esse povo é abençoado, que essa família é abençoada. Então isso começa a se tornar visível. E isso também acontece conosco. A gente vai agora para o versículo 22 do capítulo 28, né? Após Deus se revelar a Jacó em um sonho, ele faz um voto com Deus. Vamos lá ver que voto que é esse. Aqui é o versículo 22. Esta pedra que ergui como coluna sagrada será uma casa de Deus. Olha o voto que Jacó fez. E eu te darei o dízimo de tudo que me deres. Então Jacó percebeu que não é que ele estava dando dinheiro para Deus. Ele falou, mas de tudo que o Senhor me der, eu sei que o que ficar na minha mão é suficiente. Então, eu não vou abrir mão de cumprir com esse voto. Eu não vou abrir mão de abençoar a sua obra. O que será que Jacó fez com esse dízimo? Porque na época não tinha igreja, entendeu? Então, onde ele usava esse dinheiro? Agora que é uma opinião minha, tá? Não tem nada escrito na Bíblia, mas opinião minha. Provavelmente ele ajudava as pessoas necessitadas nos caminhos da peregrinação dele, entendeu? Esse é o nosso objetivo. Nós temos que nos doar para auxiliarmos aqueles que são necessitados. No Novo Testamento, a gente, tanto no Antigo quanto no Novo, a gente vê qual que é o objetivo do dízimo, né? Ajudar as viúvas, ajudar os órfãos, sustentar aqueles que não conseguem, entendeu? Então, eu tenho comigo que o que Jacó fez foi ajudar os necessitados no caminho dele. Agora vamos lá para o capítulo 29, versículos 9 e 10. Eu fiz uma anotação aqui. Eu acho que é a única mulher na Bíblia declarada como pastora de ovelhas. A gente tem aqui a história contando de Raquel, que ela cuidava das ovelhas do pai dela, né? E nessa hora, Jacó chegou perto de um poço para beber água, só que tinha uma pedra que cobria esse poço e precisava de muitos pastores para remover essa pedra, porque ela era uma pedra muito pesada. Mas quando Jacó chega lá, ele fala que ele remove a pedra quando Raquel chega. Será que ele removeu essa pedra sozinho? Agora a gente vai lá para os versículos 19 a 30, que fala de um casamento, que é Jacó e Raquel. Esse casamento é meio estranho, porque um tentou enganar o outro, né? Um entregou a irmã primeiro,
e ele teve que casar com a irmã. Depois ele falou, mas eu não queria casar com essa, eu queria casar com a outra. Olha só que bagunça, né? Isso parece uma história que a gente vê hoje em dia, né? E isso mostra também que se a gente casar apenas pelo desejo, a vida a dois não vai ser fácil, né? Não vai ser fácil. Tem que ter amor no casamento? Sim, mas também precisa de uma direção de Deus. Mas Jacó aqui parece que ele só queria casar pelo desejo. E aí a gente vai ver que quando começam a nascer os filhos, versículos 31 a 35 do capítulo 29, a gente vê a importância que tinha naquela época o significado dos nomes dos filhos. Cada filho que ia nascendo tinha um significado. Hoje, normalmente nós escolhemos o nome pela beleza, o nome que nos agrada. Mas a gente vê aqui no relato bíblico que os nomes eram dados como um significado para a vida dessa criança. Agora vamos lá para o capítulo 30, versículo 3. O que aconteceu aqui? Raquel não tinha filhos e ela deu a serva dela para que o marido engravidasse ela e ela tivesse um filho através da serva. Isso a gente viu que já aconteceu lá atrás com Sara. E se a nossa mente não for renovada pela leitura da palavra, pela transformação do Espírito Santo, a gente corre o risco de cometer os mesmos erros do passado. E os mesmos erros até que os nossos antepassados cometeram. Porque Sara não podia ter filhos, deu a serva para Abraão para que ela tivesse um filho através da serva. A gente viu a consequência disso. 2 gerações para frente a gente vê Raquel fazendo a mesma coisa. Então olha só que complicado isso. Se a gente não for transformado, a gente corre o risco de cometer os mesmos erros. Agora vamos lá para o versículo 9 do capítulo 30. E o que acontece? Quando a gente tem uma atitude errada, vamos ver um comentário aqui, ó. Já existia uma promessa de nascimento deles, mas Jacó e Rebeca quiseram ajudar a Deus. Isso mesmo. É bom que se diga que Jacó não casou depois de mais 7 anos com Raquel. Ele casou com ela um pouco depois de Lia e trabalhou mais 7 anos. Isso mesmo. Ele casou com Lia e na noite de núpcias ele estava tão cego pelo desejo que ele nem percebeu que ele estava se deitando com outra mulher. E aí, a hora que ele acordou, ele chegou para Labão e falou: o que é isso que você me fez? Aí o cara deu uma desculpa e falou: esse é o nosso costume aqui, a gente não casa a filha mais nova antes da mais velha. Então você casou com a mais velha, agora você pode casar com a mais nova. Aí ele realizou o desejo dele de casar com Raquel. Só que depois ele fez o quê? Ele trabalhou mais 7 anos por conta disso. Então ele trabalhou 7 anos para poder casar com Raquel. E Labão entregou Lia no lugar. Mas depois ele quis realmente casar com Raquel. Labão falou: você casa com ela, mas você trabalha mais 7 anos para mim. Então olha o quanto custou uma noite de desejo com uma mulher. Olha o quanto custou. 14 anos de trabalho. E depois lá na frente ele trabalha ainda mais 6 anos para receber um salário. Então ele trabalhou de graça nesse período. Olha só, que coisa maluca. Agora a gente pula para o versículo 9 do capítulo 30. O que Raquel fez anteriormente? Ela entregou a serva. Então, a irmã dela viu o quê? Se minha irmã entregou minha serva para deitar com o marido dela, que também é meu marido, eu vou fazer a mesma coisa. Então, olha só como é fácil a gente copiar uma atitude errada. Olha como é fácil. Se eu ver uma pessoa fazendo algo errado, se eu não tiver minha mente transformada, se eu não tiver certeza da aliança que Deus tem comigo, eu posso cair nesse erro também. Então, Lia vai lá, ela tinha parado de ter filhos. Bom, se minha irmã fez isso, eu vou fazer também. Olha as consequências familiares que vão sendo geradas nisso aí. Agora vamos pular lá para os versículos do 35 ao 43. O que a gente vê aqui? É uma enganação só. A gente vê aqui um tentando se dar melhor que o outro. Labão tenta sair por cima, trapaceando, e Jacó tenta uma estratégia louca com os animais, né, para enganar o
cunhado, que ele é irmão de Raquel, enganar o cunhado, ele tenta enganar, ficar com os animais mais fortes, deixar os mais fracos para Labão. Então é um tentando enganar o outro aqui para se sair bem. E a gente para pensar e fala, mas que história louca que tem na Bíblia. Como é que pode uma família desse jeito? São as nossas famílias. São as famílias dos seres humanos, que são pessoas que têm falhas e erros, e está registrado na Bíblia para mostrar para a gente que é o que acontece. E a gente tem que saber viver isso daí e superar isso daí. Vamos caminhar mais um pouquinho, agora a gente vai lá para o versículo 12 e 13 do capítulo 31. E aqui, ó, nós não precisamos nos preocupar com a injustiça feita contra nós. A gente pode sim orar, mas quem age é Deus. E Deus falou, eu sou o Deus que você tem que levantar um altar. Olha só. E o que fez? Deus relembrou Jacó do voto que ele tinha feito. Então lá no versículo 13 do capítulo 31, Deus fala assim, ó, eu sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna sagrada e me fez um voto. Então se você fizer um voto com Deus, tenha certeza e se dedique para cumpri-lo, porque Deus aqui relatou que ele ouviu e falou, eu sou aquele Deus lá que você fez um voto. Então é melhor cumprir. Lá no versículo 29 do capítulo 31, as pessoas até podem tentar fazer o mal para vocês, mas tendo uma vida aliançada com Deus e tendo uma vida devocional, é diferente. Deus nos guarda do mal por causa da sua bondade e misericórdia. Quando Jacó tenta passar a perna em Labão, Labão fica furioso, reúne todos os seus homens e diz assim para Jacó, em minhas mãos tenho o poder de fazer mal a vocês, mas o Deus do pai de vocês me disse ontem, cuidado, não fale com Jacó nem bem nem mal. Então olha só, Jacó, mesmo com todas as suas dificuldades, ele tinha uma aliança com Deus e Deus tinha uma aliança com ele. Quando Labão quis fazer algo de mal, Deus falou, ó, cuidado, não faça nem bem nem mal para ele. O que isso nos ensina? Que quem toma conta da nossa vida é Deus. É Deus que toma conta da nossa vida. Se alguém for intentar o mal contra você e você tiver uma aliança com Deus, não que essa aliança vai te dar um bônus, mas Deus é misericordioso, e Ele é bondoso, e Ele nos guarda. Isso é para mostrar para as pessoas que Ele existe e que a nossa vida serve para revelar que esse Deus existe. E vendo isso tudo, lá no versículo 44 do 31, Labão vendo isso tudo, ele quis firmar um acordo com Jacó através de uma aliança. Então a gente pode ver que várias vezes Deus reafirmando essa aliança com seus filhos, e as pessoas vendo, elas também tentam firmar alianças com esses filhos. Então a gente vê o poder e a importância de uma aliança com Deus, e também do poder de uma aliança de uma pessoa que é aliançada com Deus. Então a gente vai se aliar, nós vamos ter aliança não só com Deus, mas com pessoas que também estão aliançadas em Deus. Isso é importante e é isso que mantém o corpo de Cristo unido. Lá no capítulo 32, nos versículos de 10 a 30, quando o medo bateu a porta, Jacó orou e lembrou da aliança que Deus tinha com ele. Por quê? Quando houve a reconciliação. Bom dia, Bia, tudo bem? Quando houve a possibilidade... Olha, agora entrou bastante gente. Bom dia, Aline, tudo bem? Quando houve a possibilidade de reconciliação entre Jacó e Esaú, porque Jacó saiu das terras de Labão e estava voltando para onde ele morava antes. Esaú estava lá. E o que aconteceu? Jacó teve medo porque ele lembrou do que ele fez com o irmão. E o irmão tinha jurado que ia matar ele. Então,
Onde Jacó se refugiou? Na aliança que ele tinha com Deus. Olha só que legal. Deus, o medo bateu na porta, mas Jacó ele fez o que? Ele orou e falou: Deus, me ajuda e lembra-te da aliança que o Senhor tinha comigo. Olha só que bonito. E no capítulo 32 inteiro, praticamente, dos versículos 25 a 33, o que acontece? Diante desse teste difícil, escapar do irmão que havia jurado matá-lo, Deus coloca uma prova ainda mais difícil diante de Jacó. Então, Deus ouviu a oração de Jacó e como que Deus respondeu? Colocando um teste diante dele. E nessa passagem é uma das passagens mais enigmáticas da Bíblia, que diz que Jacó lutou com Deus, né? Então Deus colocou diante de Jacó uma luta pessoal. E a gente não vê passagens anteriores que contam que Jacó era corajoso ou um lutador, exceto essa passagem aqui. Mas lá na frente temos um exemplo de como era sério e importante e difícil cuidar de um rebanho. Porque lá na frente a gente ouve, lá na frente a gente lê, quer dizer, que Davi lutava contra feras para guardar o rebanho do pai dele. E Jacó, ele defendeu o rebanho de Labão por 6 anos. Então, pode ser que daí que veio a valentia, a coragem, a força de Jacó. E ele lutou com Deus. Então, olha como Deus responde a oração de Jacó, colocando um teste diante dele. Agora a gente vai lá para o capítulo 33. Apesar de não ter sido as 1000 maravilhas, até que os irmãos se reconciliaram. O capítulo 33 de Gênesis conta de uma pequena reconciliação que ocorreu entre Jacó e Esaú. Eles tomaram caminhos diferentes, cada um foi para um lado, porém, aqui no relato bíblico diz que eles se reconciliaram. Porém, essa reconciliação pode não ter sido tão firme, que eles não conseguiram viver mais juntos. Mas se reconciliaram, e para Deus isso é suficiente. Porque a gente viver como eu contei logo agora atrás, a gente viver com raiva, com ódio da nossa família, se para nossa família é ruim isso daí, imagina como é que seja para Deus, né? Agora a gente parte aqui para o capítulo 34. Aqui um relato trágico que parece um noticiário de TV atual, né? Uma filha é pega à força pelo vizinho, está escrito aqui na Bíblia. O pai da moça tenta fazer justiça com as próprias mãos, mas os irmãos entram na cidade, matam todos e roubam tudo. Olha só que coisa estapafúrdia, meu. E aí, eu não vou contar porque eu vou deixar vocês com vontade de ler, né? Que será que essa história que aconteceu aqui? Quem são os envolvidos? Então, bora lá ler. Eu sei que alguns aqui já leram, e quem não leu, você vai ter a oportunidade de ler. Lá no capítulo 35, nos versículos de 1 a 3, o que acontece? Jacó, ele chega para os filhos e fala: então, que vocês removam os deuses estrangeiros que ainda há entre vocês. Então, em toda essa história que a gente leu aqui, alguns dos filhos de Jacó ainda carregavam deuses estrangeiros. Olha só que coisa estranha. Como que pode ter uma aliança com Deus e carregar deuses estrangeiros, né? Agora vamos pular lá para o versículo 11 do 35. Deus reafirma a aliança de Abraão com Jacó, que agora passaria a ser chamado de Israel. Mesmo com todas essas bagunças aí, mesmo que aconteçam essas coisas nas nossas vidas, se nós buscarmos sermos fiéis à aliança de Deus, o que ele faz? Ele reafirma. E aí a gente tem a história de que o nome de Jacó foi mudado para Israel. Lá no capítulo 36 começa a contar sobre os descendentes de Esaú. E conta aqui também brevemente que Esaú era casado com uma filha de Ismael. Então, a gente vê que as duas famílias rejeitadas, né? Rejeitadas, vou colocar entre aspas, mas que tiveram que ser separadas para viver longe, elas acabaram se unindo. Então, Esaú era casado com uma filha de Ismael. Agora vamos lá para o capítulo 37. Começa a contar a história de José, e aqui a gente tem uma história detalhada da vida de José, né? Conta inclusive que quando ele saiu da prisão ele se barbeou,
Então, olha só que interessante. Às vezes, algumas histórias, Deus dá só uma pincelada e fala só um pouquinho, apenas uma menção. Porém, outras histórias é detalhado. Então, essa é uma história muito bonita de se ler, a história da vida de José, que começa lá no capítulo 37 e vai até o final de Gênesis. No versículo 3 do 37, assim como a gente viu lá em Gênesis 28 e 25, Rebeca tinha mais afinidade com o filho. Israel, aqui, que era Jacó, que teve o nome mudado para Israel, ele também tem uma afinidade maior com o filho, que era José. Então, pais, não é errado ter mais afinidade com um filho, mas precisamos saber como isso será refletido nos outros filhos também, porque pode ter consequências sérias. Então, assim como eu dei um recado para as mães buscarem a orientação de Deus de como educar os seus filhos, os pais a mesma coisa. Busquem em Deus a direção de como educar seus filhos. E leiam a história de José, que ela é maravilhosa. Lá no versículo 26, no capítulo 37, olha o que aconteceu. Porque, um comentário aqui, Jacó, o que segura o calcanhar, o suplantador. Israel, Deus que prevalece. Aqui é o comentário sobre a importância dos nomes. Os nomes apontavam para o destino profético das pessoas da época. Isso mesmo. E vamos parar para pensar um pouquinho. Será que isso não vale ainda hoje? Será que o nome que nós possamos vir a escolher para os nossos filhos não possam apontar um destino profético? Então, além de pensar só na beleza, pare para pensar nisso também. Vamos voltar para a história aqui que já está acabando. Israel tinha preferência por José. E olha só o que aconteceu. Um dos irmãos queria matá-lo, o outro queria jogar ele numa vala e o outro queria vendê-lo como escravo. Que os irmãos passaram a odiar José. Ele se tornou insuportável, porque ele sabia da preferência que o pai tinha por ele. E ele não soube lidar com isso. Na verdade, já era Deus colocando ele numa posição de liderança. Só que ele não teve maturidade na época e, como acontece com todo mundo, é difícil a gente ter maturidade quando a gente é novo. Mas olha o que aconteceu. Ele reafirmava tanto essa preferência que ele tinha que os irmãos passaram a odiá-lo por causa disso. Agora lá no capítulo 38, como vemos no capítulo 34, uma história... Gente, minha letra está tão feia que eu não consegui entender aqui. Mas, vemos no capítulo 34 como uma história bizarra. Judá... gente, minha letra está feia. Judá se separa dos irmãos para ir morar na casa de um homem. Essa história aqui é meio bizarra mesmo. Sem aparecer a bênção do pai sobre ele para isso. Nesta casa, ele se casa com a filha de um homem cananeu. Ali ele arruma também uma esposa para o seu filho primogênito. Quando esse filho primogênito morre por desagradar a Deus, ele casa o seu segundo filho com essa viúva do primeiro. Esse também morre por desagradar a Deus. Olha só. Então, se ele saiu da terra sem a bênção do pai, olha o que aconteceu. Essas uniões não estavam agradando a Deus. E essas pessoas estavam morrendo por isso, né? E aí morre também o segundo, por desagradar a Deus. Então Judá diz à sua nora: espere o meu filho mais novo crescer para se casar com ele. Mas depois de o filho já ter crescido, ele não queria mais casar ele com essa mulher, para que ele não morresse também. Olha só que estranho, né? E ele não dá esse filho em casamento. O que a nora faz então? Ela engana o sogro, se deita com ele e acaba engravidando dele. Mais uma história doida de família. Então, quiserem detalhes, vai lá no capítulo 38 de Gênesis e dá uma lida lá. E qualquer dúvida, estamos à disposição. Vamos lá para o capítulo 39, dos versículos 2 a 6. O que a gente lê? Que Deus estava com José e ele se tornou o quê? Uma pessoa de sucesso. Mas quem deu esse sucesso? É Deus quem deu.
tudo prosperou na casa de Potifar, que é onde ele acabou caindo depois que ele foi vendido como escravo pelos irmãos, né? Esse oficial egípcio compra ele e tudo passou a prosperar na casa de Potifar. Por quê? Porque esse homem, ele viu que José era abençoado por Deus. E no versículo 6 fala que ele não se preocupou com mais nada, ele deixou tudo sobre encargo de José. Dos versículos 7 a 20 do capítulo 39, a gente vê as consequências da obediência e da retidão de José. O que aconteceu com ele por causa disso? A mulher do oficial egípcio tentou se deitar com ele várias vezes e ele disse não. Por quê? Porque ele era um homem temente a Deus. Qual foi a consequência disso? Ele foi preso. E aí muita gente fala dessa prisão como uma prisão injusta. Mas ele foi preso injustamente ou porque Deus quis que ele fosse preso? Então, algumas coisas que acontecem na nossa vida, a gente não vai conseguir explicar com a nossa mente humana, com a nossa mente corrompida pelo pecado. Não tem explicação. Por que ele foi preso injustamente? Deus não comete nenhuma injustiça. Então a gente pode entender aqui que ele foi preso porque Deus quis que ele fosse preso. Lá no versículo 21 do capítulo 39, porém, o que a gente vê lá? Que Deus continuou com José mesmo na prisão. Então, se o seu caminho parece tortuoso para você, busque relembrar da aliança que Deus tem com você, para que você possa viver esse trajeto que Deus colocou na sua vida. Porque essa dificuldade pode não ser uma simples dificuldade, ou essa dificuldade pode não ser consequência de pecado ou de comportamento ruim. Pode ser o próprio Deus te formando. E o que a gente vê com essa história? Lá no capítulo 40, José passa a ser administrador da prisão, que ele era um líder nato, e não só um líder nato formado por Deus. E aí ele começa a se destacar na prisão e o que acontece lá? Alguns presos tiveram um sonho e chegaram para José para que ele interpretasse. E assim como esse sonho tirou ele da prisão, um sonho dele lá atrás colocou ele nesse caminho, porque ele teve um sonho de Deus que mostrava a ele se destacando. Só que, olha só, como consequência de ter contado esses sonhos para esses irmãos dele, ele chegou nessa prisão. Então, um sonho colocou ele na prisão e um sonho tirou ele da prisão, né? José, como administrador, os sonhos na prisão. Assim como Potifar, o chefe da prisão, colocou José como administrador porque via que Deus estava com ele. E olha só que fato curioso. Um sonho levou José a chegar até a prisão, pois foi por causa de um sonho que José contou aos seus irmãos que eles passaram a odiá-lo. E um sonho iria o tirar da prisão. E assim concluímos a leitura de hoje e essa história fica, a continuação dessa história fica para o próximo domingo. Então, galera, muito obrigado por vocês estarem até aqui. Hoje foi um pouco mais extenso porque a história é mais extensa, né? Tem muitas preciosidades em Gênesis para a gente ler. E a minha oração é que Deus continue colocando no coração de vocês o desejo de conhecer eles através da leitura bíblica. Eu não estou dando uma leitura bíblica aqui mastigada, mas eu quero que vocês tenham esse desejo de ler. E assim a gente vai encerrar a nossa live da semana com uma oração. Pai, obrigado por este momento que nós estivemos aqui falando da Tua palavra, Pai. Nós sabemos que com isso, Pai, nós atraímos a Sua presença. Esse é um livro que nós podemos ler com o autor sentado do nosso lado. E eu tenho certeza, Pai, que cada um que acompanhou, Pai, essa live, o Senhor estava sentado ao lado deles, Pai, dando entendimento, dando a compreensão, Pai. E o Senhor esteve nos conduzindo também, Pai. E assim como o Senhor tem colocado no meu coração esse desejo de Te conhecer mais através da leitura da Sua palavra, assim eu declaro também sobre a vida de todos que estão ouvindo, Pai.
esta live aqui, eles também terão esse desejo, Pai. Porque te conhecer é a nossa eternidade, Pai. A nossa eternidade será te conhecer. Então nós estamos tendo um privilégio nesta terra de saber como será um pedacinho da eternidade, Pai. Então que nós possamos te conhecer e prosseguir te conhecendo, Pai. E através disso que as nossas vidas venham a ser transformadas, que a nossa mente venha a ser renovada e que todos ao nosso redor possam ver a aliança que o Senhor tem conosco, Pai. E que através desse amor que está sendo despertado em nós, que todos possam ver, Pai, essa aliança. E que nós possamos querer nos aliançar também, Pai, uns com os outros. Que nós tenhamos esse desejo, Pai, de fazer mais amigos. E que nós possamos nos aliançar, Pai, nessa amizade, Pai. Porque nós sabemos que é o Senhor que está nos conduzindo, Pai. Em Teu nome oramos, Pai, e em Teu nome te agradecemos por este momento maravilhoso. E prepara, Pai, o próximo domingo, Pai, para que possamos falar mais de Ti, Pai, e aprender mais de Ti, Pai. É a nossa oração hoje, Pai. Amém. E para você que chegou até aqui, parabéns. Um fruto já está nascendo aí, ó. Dona Jéssica vai ser a que vai me acompanhar numa live para contar o que ela está entendendo da Bíblia. Já fica o desafio aí, hein, Jéssica? Para você que ficou até aqui, parabéns. Vamos se esforçar para conhecer esse Deus maravilhoso e prosseguir conhecendo esse Deus. Tenha um ótimo domingo e que esse conhecimento transforme a sua vida como tem transformado a minha. Fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês, abençoe a sua família, abençoe o seu lar e até a próxima.